começar o programa de hoje, então, falando um pouquinho de fake news, ou seja, uma informação noticiosa que não representa a realidade. O vereador de São Paulo, mais conhecido como Rubinho Nunes, do União Brasil, pediu, inclusive, que haja uma investigação de fake news sobre tudo que aconteceu no impeachment da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Ele pediu que o Ministério Público Federal investigue o uso de comunicação oficial do governo para propagar inverdades. Essa denúncia foi feita após o Palácio do Planalto classificar o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff como golpe de 2016 em uma publicação institucional no documento. Eu vou trazer aqui um comentário do colega de Rubinho Nunes, meu querido Fernando Holliday, para entender um pouco essa história. Me contextualiza um pouco, Holliday, o que foi que aconteceu? Perfeito. Paulo, o Rubinho, muito bem colocado essa ação, essa denúncia dele aí, foi exigir da justiça aquilo que, inclusive, tem se propagado nos últimos anos no Brasil. Isso é o combate à fake news. Porque o site do governo federal, do governo Lula, portanto, fez uma publicação oficial no qual ele se refere ao impeachment de Dilma Rousseff, que ocorreu em 2016, como um golpe de Estado e, portanto, não teria sido um impeachment legítimo. Só que isso traz diversas consequências, eu diria até, vai além da fake news, porque a partir do momento que você não reconhece o impeachment da presidente Dilma Rousseff, aquilo que aconteceu no período em que ela foi impeachmentada até a eleição seguinte de 2018 seria ilegítimo. E muita coisa aconteceu nesse período, que foi o governo Temer. Nós tivemos reforma da Previdência, aliás, quase tivemos reforma da Previdência, tivemos a reforma trabalhista, tivemos inclusive nomeação de ministros do Supremo, que foram indicados por Michel Temer e que hoje estão no STF combatendo, entre aspas, as fake news. E aí o Rubinho, ele questiona, portanto, nessa denúncia, se o governo federal realmente pode se utilizar da comunicação oficial como se ainda fosse partido. Porque, veja, todas as instituições reconhecem o impeachment de Dilma Rousseff como legítimo. Foi numa sessão do Senado onde ela foi julgada, depois do impeachment ter sido autorizado pela Câmara dos Deputados, mais de 300 votos de deputados ali aprovando o impeachment. Depois, no Senado, a sessão foi presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ela foi condenada pelo crime de responsabilidade e o PT ainda questionou no STF a legitimidade do impeachment. E o STF, a Suprema Corte do país, nunca em nenhum momento disse que o impeachment tinha sido ilegítimo. Isso porque o PT insiste na tese de que Dilma não teria cometido crime de responsabilidade. Só que impeachment não é um julgamento puramente jurídico, é um julgamento jurídico-político. Encontraram uma razão jurídica para embasar o pedido, mas evidentemente Dilma foi impeachmentada por conta da situação política desastrosa do seu governo. Portanto, está aí essa denúncia do vereador Rubinho Nunes. E essa história aí de golpe e fake news, como é que funciona? Eu acho assim, a gente até falou ontem sobre descer do palanque, né? Eu acho que, enquanto narrativa política, se você quiser chamar o impeachment da ex-presidente Dilma de tangerina, você pode chamar. Agora, na comunicação oficial, o Planalto chamar o impeachment de golpe, tá automaticamente chamando o Congresso de golpista, e o rito do impeachment, é bom lembrar, foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, e a sessão, como o Holliday falou, que cassou a presidente no Senado, foi presidida por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ao fazer isso oficialmente, o Planalto está chamando todos esses atores de golpistas. Então, além de inapropriado, é um ataque às outras instituições, no fim das contas, né? Porque o impeachment seguiu um processo legal definido pelo STF, e você pode questionar os motivos, discordar. E sobre a questão da ex-presidente não ter sido condenada criminalmente, o ex-presidente Fernando Collor também não teve condenações criminais no caso do que ele foi impeachmentado. Então, o impeachment nunca é só um julgamento isolado, jurídico. É um julgamento político-jurídico e, obviamente, você pode concordar ou discordar, mas esses são os fatos que aconteceram. Agora, eu me lembro, Ale, na época do impeachment da Dilma, que a popularidade dela não batia 2 dígitos, né? Isso aí facilitou muito o processo. Como foi dito aí pelo nosso amigo Samuel Pandia. Então, assim, o que é importante lembrar para as pessoas é que o processo da Dilma foi um processo totalmente respeitoso das regras jurídicas, foi um impeachment constitucional, como
se tentou desde o início. Quer dizer, houve o pedido de impeachment, ninguém tentou golpe de Estado, ninguém tentou derrubar o governo à força. A Dilma fez o que se chamou na época de pedaladas fiscais. Então, só para lembrar, o que é pedalada fiscal? O governo, ele gastava muito, né? Você tinha um governo com problemas nas suas contas. Então, você tinha bancos públicos que pagavam programas sociais, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, que são despesas enormes do governo, e o Tesouro Nacional, ele tem que fazer o quê? Tem que pagar aos bancos que estão pagando essas despesas. Então, o que o governo Dilma fazia? Ele segurava esse pagamento, ele não pagava os bancos públicos para parecer que tinha mais dinheiro do que tinha, para poder forjar um superávit primário, enfim, para poder passar para o mercado, para a opinião pública, que era um governo que tinha mais dinheiro do que tinha na verdade. Era um golpe. Esse sim era o golpe. Era o que a gente apelidou de pedalada fiscal. Você acha que o problema dessa história é usar a institucionalidade, né? Você tem toda a razão quando diz exatamente sobre esta institucionalidade da conversa e da mentira. Eu tinha um amigo, ele morreu recentemente, um jornalista, Valdeci Rodrigues, que ele dizia assim: olha, Zé Maria, sem mentira e sem falsidade, a humanidade se desintegraria em 5 minutos. É uma grande verdade, né? Se todo mundo chegar e disser na sua cara o que acha de você, você vai perder emprego, vai perder mulher, vai perder amigo e a coisa vai descambar. Como todos os colegas aqui de bancada já falaram de uma maneira muito clara, eu acompanhei em loco, né, 2 impeachments, foi totalmente inconstitucional. Não foi por pedaladas, foi pelo conjunto da obra, né? Pedaladas só não justificariam o impeachment de Dilma. Mas, como eu disse numa entrevista no Brasil Paralelo, né, que me falam muito, não é só a pedalada, mas o conjunto da obra e a necessidade. Se não houvesse o impeachment da Dilma, o Brasil entraria numa encalacrada e no brejo. Então, foi necessário, e quem fez o impeachment não foi o Congresso, foi o povo que pressionou, né? E lá a frase dela, eu me lembro, né, que ela bradou: não se faz golpe só com baioneta e fuzil, né? É verdade, mas a baioneta e o fuzil têm que apoiar um golpe. E lá foi a Constituição e o Supremo Tribunal Federal. Perfeito, não foi golpe, e a dificuldade de aceitação é a comunicação oficial usar esses termos, né?